Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar aí de mecânica celeste, né? Vamos falar do movimento, né, de alguns corpos celestes aí, falando das leis de Kepler e da lei da gravitação universal, ok? Então vamos lá, a gente vai acompanhar aqui por um slide e vocês vão fazendo as anotações aí necessárias aí e qualquer dúvida aí depois, né, vocês coloquem na posta aí na escola web e aí a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Então vamos lá. Então, e os itens, né, que a gente vai falar hoje, primeira, segunda e terceira lei das leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Todas elas fazem parte aí, né, como eu falei, da mecânica celeste. No finalzinho desse slide também ele vai falar um pouquinho dos satélites e também da aceleração da gravidade. Então, a gente vai também fazer aí um comentário. Para começar, nós temos aqui a primeira lei de Kepler. É uma lei que vai falar basicamente aqui da trajetória, né, desses corpos que ficam em órbita, né? Nós temos aqui um desenho, uma ilustração aqui mostrando um planeta, pode imaginar aí o planeta Terra, se movimentando, né, em torno do Sol. Então, a primeira lei de Kepler diz assim, né, ó, quando qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Então, vocês estão vendo aqui no desenho, ó, né, que esse planeta, a sua trajetória, a chamada aqui, né, uma trajetória elíptica, né, meio oval, né, vamos dizer assim. E a elipse, né, nós temos dois focos, né? Então, o Sol, segundo essa lei aí, ó, o Sol ocupa um dos focos, né? Ele não vai ocupar o centro aqui, ó, da elipse. O Sol ele vai ocupar um dos focos aí. Então, isso daqui, né, a gente pode já pensar no seguinte, que o planeta, quando ele se movimenta, né, ele fica em órbita, o que vai acontecer? Vai existir momentos, né, que o planeta ele vai ficar mais afastado do Sol e momentos aí que ele vai ficar bem próximo ao Sol. Então, isso aí vai também levar aí alguma análise aí na segunda lei que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vocês estão vendo aí que é bem simples aí essa primeira lei e importante, né? Falando um pouquinho aí dessa trajetória. A segunda lei, a segunda lei, o desenho ele é bem parecido, né? Nós temos aqui de novo, né, a trajetória, essa trajetória elíptica. E o que acontece agora? Né, nós temos aqui a segunda lei que vai falar, né, das áreas que acabam sendo formadas aqui, ó, pelo movimento que o planeta vai estar fazendo. Então, diz assim, né, a reta que une um planeta em torno do Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então, veja bem, né? Ó, se você pensar, né, mais uma vez ainda, vamos dar um exemplo aí do planeta Terra fazendo este movimento. Então, se o planeta Terra, vamos dizer assim, que ele vai sair deste ponto, né, que eu estou mostrando aqui na setinha, ele vai fazer esse deslocamento até esse segundo ponto. Né? Então, o que acontece? Ó, se ele fizer esse movimento aqui, a trajetória, esse trechinho,
Vamos dizer assim que ele demore aí 2 meses para fazer, né, essa trajetória. Tá? E aí, ele está dando, de acordo com essa segunda lei, se nós pegarmos aqui, em outro momento, ó, tá? Quando o planeta Terra está mais afastado, o que vai acontecer? Em 2 meses, ele também vai fazer um certo deslocamento. Tá? Então, vamos imaginar que ele saiu deste ponto e chegou a esse também. Em 2 meses, ele percorreu aqui, né, alguns milhares aí de quilômetros aí. Tá? Mas aí você vai falar, mas esse, esse deslocamento aqui, ele é diferente desse segundo. Ai, como que acontece isso? Os dois, de repente, forem no mesmo intervalo de tempo. Tá? E entra, né, um detalhe importante, né, da segunda lei, que cita esse detalhe aqui, ó, que está no cantinho. Ó. A velocidade de um planeta é maior quando ele está mais próximo ao Sol. Né? Então, o que acontece? Quando o planeta ele fica próximo ao Sol, o que vai acontecer? A velocidade dele aumenta. Né? A velocidade dele vai ficar maior e, obviamente, quando ele está mais afastado, a velocidade vai diminuir. Não é? Então, isso explica o detalhe aqui dessa questão do deslocamento. Né? Se aqui a velocidade vai ser maior, o que vai acontecer? Num intervalo de tempo, ele vai acabar percorrendo, né, um deslocamento maior. Tá? E aí, o importante aqui, né, é esse detalhe, tá? Que se os intervalos de tempo forem iguais, tá dizendo aqui, né, ó, que as áreas formadas também serão iguais. Né? Então, a gente pode concluir aqui, ó, que essa área 1 vai ser igual a essa área 2, certo? Então, esse é o detalhe aí que nós temos na segunda lei. Tá? Vai falar dessas áreas, né, de acordo com esses intervalos de tempo. Okay? E essa frase aqui, né, ó, anotem aí, isso aqui é importante, né, que a velocidade do planeta é maior quando ele está mais próximo do Sol. Beleza? Então vamos para a terceira lei de Kepler. Não é, ó? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Terceira lei de Kepler, que diz lá o seguinte, ó, o quadrado dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de órbita. Bom, o que acontece, né? Nós temos aqui uma tabela bem completinha aqui. Você vai encontrar essa tabela, né, nas apostilas, né, bem parecidas aí. E aqui, né, a ideia em si não é muito difícil de entender. Tá? Nós podemos, assim, pensar o seguinte. Nós podemos pensar o planeta, né, quanto maior for a distância deste planeta, estiver aí em relação ao Sol, maior vai ser o quê? Maior vai ser o período de revolução. Né? O que é o período de revolução, né, que a gente pode entender? É o tempo, né? O tempo que esse planeta vai fazer para dar uma volta em torno do Sol. Então, nós temos aqui na tabela, ó, observem aí, nós temos aqui a Terra. Ele está dizendo aqui, né, que nós temos aqui um período de revolução de 1 ano, né? Então, quer dizer, um ano aproximadamente, né, 365 dias, vai demorar para a Terra dar uma volta em torno do Sol, não é isso? E nós temos aqui também, né, ó, em relação ao planeta Terra, esse que eles chamam aqui na tabela de raio de órbita, em unidade astronômica. O A, né? Aqui, ó, o A seria unidade astronômica. Então, nós temos a Terra
tem aí uma distância, vamos dizer assim, da Terra ao Sol de uma unidade astronômica, tá? Uma unidade aí que é utilizada, né, é uma unidade astronômica, né? E aí o que acontece? Essa unidade, uma unidade astronômica, tem aí, né, aproximadamente aí 150 milhões de quilômetros, que é esse raio, né, essa distância média da Terra até o Sol. Então, nós temos essa informação da Terra, tá certo? E aí, os outros planetas também do Sistema Solar, desde lá de Mercúrio, né, que é o planeta mais próximo, né, do Sol, tá? Então, vocês observem aqui, ó, que aqui está a tabela em anos, tabelas aí que às vezes trabalham em meses também a informação. Tá? Mas temos aqui Mercúrio, tá? Que está bem mais próximo, né? Aqui a distância, né, em unidade astronômica, ó, de 0,387 Mercúrio. Então, quer dizer, se está mais próximo, demora menos tempo para dar a volta em torno do Sol, não é? Então, aqui está o período de 0,241 anos, tá? E aqui no final, né, ó, nós temos Netuno, que seria aí o planeta mais afastado do Sistema Solar. Informação que tem aqui, né, aproximadamente 165 anos. É o tempo para Netuno dar uma volta em torno do Sol. Tá? Por quê? Porque ele é o planeta mais afastado, né? Ele está aqui, ó, aproximadamente 30 unidades astronômicas. Né? Quer dizer, 30 vezes mais em relação à Terra, a distância de Netuno. Está bem mais afastado, demora mais tempo para dar a volta em torno do Sol. E aí, né, essa tabela, mais uma tabela ilustrativa aqui, né, para a gente entender essa terceira lei. Né, quando ele cita lá na frase, né, que o quadrado do período de revolução é proporcional ao cubo do raio de órbita. Então, nós temos aqui, ó, matematicamente, essa expressão que vai ajudar em alguns exercícios aí. Né? Nós temos aí, geralmente, né, usa-se a Terra, que é uma referência, que é algo que a gente já sabe, né, o tempo que demora para dar a volta, né, em torno do Sol, um ano ou 365 dias, ou 12 meses, enfim. E temos também a informação aí agora da distância, né, do Sol até a Terra, que é uma unidade astronômica, ou 150 milhões de quilômetros. E aí você tem aqui a Terra como referência, geralmente utiliza-se a Terra, e aí faz essa comparação com outro planeta, um exercício aí, um planeta que eles podem também dar, né? Além desses, né? A gente pode citar lá um outro planeta, e aí, de repente, ele quer saber o período, qual é o período de revolução desse planeta X. Né? Então, faça essa comparação, né? essa expressão matemática que vai dar condições para isso. Ó. Você tem o período ao quadrado, e o raio, né, que ele dá aqui é o raio de órbita ao cubo. Tá? Então, período ao quadrado sobre raio ao cubo do planeta A igual período ao quadrado sobre raio ao cubo do planeta B. Tá? Então, é uma fórmula, uma expressão matemática aqui que usa-se, né, em alguns exercícios para trabalhar, né, o período ou raio de algum planeta desconhecido aí. Então é isso, tá? As três leis, né? A terceira lei de Kepler, também chamada aí, né, lei dos períodos, tá? Que é por conta dessa informação aqui. Aí, gente, ó, nós temos aqui agora a, a lei da gravitação universal. Essa lei não é uma lei formulada aí por Kepler, né? Essa lei seria uma lei de Isaac Newton, e
E aqui, né, nós temos a informação, né, nós temos uma informação a respeito aqui da força, né, chamada força gravitacional. É uma lei importante, uma fórmula aqui, né, uma teoria muito importante que é dada em vários exercícios também. E aqui, né, nós temos essa ilustração, né, uma foto, na verdade, né, uma foto da Terra, uma foto aqui da Lua, claro que é uma montagem, né, e aí eles colocaram, né, uma seta aqui, ó, mostrando, né, justamente o quê? A força que um corpo está exercendo sobre o outro. Né? Então, voltando um pouquinho lá nas leis de Newton, né, a terceira lei de Newton, ação e reação, né, você vai lembrar dessa situação, né? Toda força de ação vai ter uma reação contrária, com mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Não é? Então, nós temos aqui uma força de atração que a Lua está exercendo sobre a Terra e uma força de atração que a Terra está exercendo sobre a Lua. Então, nós temos aí ó, um par, né, de forças aqui que está sendo mostrado. Então, o que diz, né, a lei da gravitação universal? Vai falar dessa força, vai falar dessa força gravitacional. Então, olha lá. Dois corpos quaisquer se atraem com uma força proporcional ao produto de suas massas. Né? Então, nós temos aqui a massa, né, do planeta Terra e a massa da Lua. Né? Nós estamos dando esse exemplo aqui. E inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Então, nós temos aqui uma distância que separa esses dois corpos, né, entre essas massas, e cita aqui também, não é, nessa lei, nessa teoria aqui. Ó. Então, aqui embaixo, ó, fica mais fácil entender toda essa frase. Né? Ó, você vê aqui a fórmula, que está dizendo exatamente o que está escrito aqui. Ó. Força gravitacional vai ser igual, ó, veja lá, produto, né, é proporcional ao produto das massas. Então, nós temos aqui massa 1 vezes massa 2 e inversamente proporcional ao quadrado. Aqui tem que tomar muito cuidado, né, na hora de fazer cálculo, né? Às vezes as pessoas esquecem isso daqui, ó. Quadrado da distância que o separa. Então, esse R aqui, ó, justamente ó, a distância entre as massas que o separa. Então, R ao quadrado. Tá? Então, quando inversamente, matematicamente, a gente sabe que fica aqui embaixo, né, no denominador. Então, força inversamente proporcional à distância ao quadrado e força diretamente proporcional ao produto das massas. Então, nós temos aqui, né, gente, uma fórmula, uma expressão matemática, e também tem um G, que é uma constante, né, um valor que é citado, né, geralmente quando você vai fazer o cálculo dessa força, o exercício informa aí, né, o valor de G, que aqui embaixo, né, cita lá, ó, G é a constante de gravitação universal. Tá? Então, esse valor aqui, se for calcular o valor da força, geralmente eles acabam informando qual o valor de G também. Tá? São valores assim, né, gente? Claro, lembrando aqui um pouquinho, né, da questão de unidades, né? Você vai calcular a força, né, a unidade do sistema internacional, lembrando aí, né, que é Newton. Então, para dar a resposta em Newton, né, todas as unidades aqui também têm que estar no sistema internacional, né? Então, as massas têm que ser em quilograma e essa distância tem que ser em metro. Então, de repente, o exercício não dá em metro, né? Vai dar em quilômetros. Então, sim, tomar esse cuidado, né? Tem que converter na unidade certinha, né? Em metro aqui, para poder, então, chegar ao resultado aqui da força em Newton. Tá?
Então, anotem aí também, né, gente, uma fórmula importantíssima aí da lei da gravitação universal. E aí, né, seriam os pontos principais aí desse slide. Vou fazer um comentário também, mais dois slides aqui no final, ó, que vai falar dos satélites primeiro. Questão dos satélites, né? Também tem uma ilustração bacana aqui. Você tem aqui uma ilustração de um satélite que está em órbita aí, né? Um determinado planeta, que no caso seria Marte. E o que acontece, né? Esses satélites, eles ficam ali. Nós sabemos ali que eles ficam em órbita por conta de uma força também que está sendo exercida sobre ele, né? O planeta está exercendo uma força sobre ele. Acabamos de ver aí na lei da gravitação. E esse movimento, né, que ele faz, é interessante aqui nessa análise que ele vai fazer aqui, é o seguinte: se nós pensarmos nas forças que estão agindo aí, né, sobre esse satélite, nós vamos pensar em duas forças. Nós vamos pensar uma força centrípeta, né, que é uma força que está direcionada aqui, né, para o centro dessa trajetória, né, que é uma trajetória elíptica, né, mas imaginando como se fosse uma trajetória circular, nós temos aqui, né, uma força direcionada para o centro aí, né, que é a chamada força centrípeta. E tem a força gravitacional, que acabamos de falar, né, acabamos de mostrar aí na parte aí, né, da lei da gravitação. Então, o que acontece aqui, ó, para você determinar aí a velocidade que esse satélite vai orbitar, vamos dizer assim, nós temos aqui, ó, uma expressão que partiu justamente, né, dessas duas forças, a força centrípeta e a gravitacional. E aí, ó, nós temos aqui uma expressão que vai mostrar o seguinte, né, que essa velocidade, quando necessária, nós temos aqui uma massa, e que é essa massa, né? Essa massa aqui, na verdade, é a massa do planeta. Então, é importante aqui, né, a gente destacar o seguinte: para você determinar a velocidade do satélite, esse corpo que está orbitando, não tem necessidade de saber a massa dele. Né? Só precisamos saber, na verdade, ó, a massa do planeta. Né? Então, no caso aqui, nesse desenho, nesse exemplo, né, seria a massa de Marte. Né? Que ele teria que saber aqui. R, mais uma vez, é a distância. Olha lá, a distância entre o satélite e o centro do planeta. E G também, mais uma vez, seria a constante de gravitação. Então, nós temos aí uma fórmula que determina a velocidade, baseando aí, ó, né, na verdade, na distância que ele se encontra e também na massa do planeta que ele está orbitando. Ok? Na mesma análise aqui, ó, nós temos aqui a questão do período do satélite. O que é período? Período é o tempo, né? O tempo que esse satélite vai dar uma volta completa em torno do planeta. A gente chama de T aqui, né? O período seria a letra T. Então, o período, ó, vejam aí que vai acabar dependendo aqui da velocidade. A velocidade que ele está orbitando. Então, nós temos uma expressão para achar a velocidade e temos uma segunda expressão aqui, ó, para determinar o quê? Para determinar o período, que vai depender dessa velocidade também. Não é? Então, nós temos aí período, que é igual a 2 vezes π vezes a distância, né? O R aqui seria a distância, e V seria a velocidade que esse planeta está orbitando. Tá? Então, esse seria aí mais um detalhe aqui, né, desse slide. E para finalizar, gente, ó,
tem aqui um pouquinho, né, uma expressão que vai falar da gravidade. A gente tem lá, né, quando começa a trabalhar as leis de Newton, a gente já começa a falar um pouquinho da gravidade. E essa expressão aqui, ó, né, peso é igual a m vezes g, né, que a gente comenta lá na segunda lei de Newton, né, a gente começa a falar, né, que peso não é a mesma coisa que massa, né, já aparece lá o g, né, que é a gravidade. E nós costumamos, né, falar que a gravidade, ela, na verdade, na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Mas aqui, né, é uma expressão que vai trabalhar com mais detalhes, né, essa aceleração da gravidade, né? Na verdade, a ilustração aqui também bem bacana. Ó. Você tem aqui né, uma ilustração do planeta Terra e um corpo aqui, ó, que está a uma certa distância da superfície da Terra. Tá? E aqui, né, o detalhe, né, ó, você vê que R, né, que é a distância entre o objeto e o centro do planeta. Então, quando a gente vai determinar a gravidade, calcular a gravidade, nós temos que ter como referência aqui, ó, o centro do planeta até onde o objeto está. Então, por exemplo, se o objeto estiver na superfície, né, exatamente aqui na superfície, a gente imaginar aqui um prédio, imaginar uma pessoa, né, que está na superfície aqui, qual seria a distância, né, que eu teria que considerar? O próprio raio da Terra, né? Eu teria aqui o raio da Terra, que é a distância. Mas você tem aqui, né, um objeto que está um pouquinho mais afastado, ó. Então, do centro até onde ele está, ó, ele dá esse R, que é a distância. Então, olha o que acontece. Para a gente calcular o valor da gravidade, né, nesse ponto que o objeto se encontra, ó, o que acontece? Ó, vai depender, mais uma vez, ó, da massa do planeta, M, aqui embaixo, ó, M é a massa do planeta, e R, que é essa distância que eu acabei de falar, ó, distância entre o objeto e o centro do planeta. Então, gente, ó, observa esse desenho, né, e esse detalhe nessa questão, né, dessa distância que ele cita aqui, para determinar o quê? Para determinar o valor de G, o valor da gravidade. Né? Então, quando a gente fala aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, nós estamos assim considerando um objeto próximo à superfície. Né? Se fosse fazer esse cálculo, né, pegar a massa do planeta Terra e essa distância, como se fosse o raio da Terra, né, o cálculo aqui, ó, chega a ser um valor aproximado de 10, que é o que a gente costuma falar. Mas se a gente pegar um satélite, por exemplo, ó, que está a alguns quilômetros de distância da Terra, a Lua, por exemplo, né? O que vai acontecer? Nós temos aí um valor de G que acaba sendo aí, ó, nós temos que levar em consideração essa distância, né, que ele se encontra. Como esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui que tem uma certa massa, ó, essa massa do objeto não é necessária em relação ao cálculo, porque eu vou precisar apenas da massa do planeta. O M aqui, o emão, né, é a massa do planeta. Certo? Então, é isso, né, gente, que, né, eu queria falar hoje com vocês, né, dando sequência aos nossos estudos aí, certo? E aí, conforme for surgindo as dúvidas, não é, como eu falei para vocês, vocês podem estar aí colocando todas as dúvidas aí na plataforma, né, no post lá da Escola Web, tá certo? E aí a gente vai conversando devagarzinho, tá bom, gente?
Um abraço aí, bons estudos e boa semana.